Hoje eu vim trazer pra vocês um tutorial de maquiagem. Quem me conhece sabe que eu sempre gostei e gosto muito de maquiagem, tanto que o motivo principal da minha ida a São Francisco esse ano foi o meu aperfeiçoamento no curso de maquiagem. Eu escolhi 2 cursos, um de maquiagem profissional e o outro de maquiagem para fotografia e editorial. E eu resolvi compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento e eu decidi trazer a minha mãe para participar comigo. E hoje eu fiz nela um tutorial de maquiagem diagonal, que dá uma abertura um pouco nos olhos e é para pele madura, então tem bastante dica legal. Se você quer saber como eu fiz, é só continuar assistindo. Bom, então o primeiro passo eu vou começar aplicando um tônico. Eu escolhi este da L'Oréal, é um tônico hidratante que não tem álcool, que é muito importante e não resseca a pele. Logo em seguida eu vou aplicar um hidratante. Eu escolhi esse da Sephora, ele é um hidratante neutro. E a preparação da pele é um passo muito importante em todas as maquiagens, principalmente em pele madura, pois vai facilitar na hora da aplicação, vai fazer com que a maquiagem dure mais e fique um acabamento mais natural. Eu vou começar penteando a sobrancelha e logo em seguida fazer o seu preenchimento. Eu escolhi o Duo de sobrancelhas da NYX na cor número 6. E eu começo o preenchimento na parte de baixo da sobrancelha, sempre esfumando para cima, mantendo o desenho original. Eu já fiz um vídeo sobre preenchimento de sobrancelhas aqui no canal e eu vou deixar ele aqui em cima nos cards. Logo em seguida eu já venho com um corretivo e um pincel fininho para fazer o contorno, a correção das sobrancelhas, deixar ela mais marcadinha, mais delimitada. Lembrando sempre de esfumar bem esse corretivo para não deixar nenhuma marcação. E agora com o mesmo corretivo, eu vou aplicar ele por toda a pálpebra para uniformizar e intensificar as cores da sombra que a gente vai aplicar a seguir. E agora eu vou aplicar um pouquinho de pó translúcido em cima desse corretivo para selar bem e não deixar com que ele marque as linhas de expressões e que a maquiagem fique toda marcada. Para iluminar abaixo da sobrancelha, eu comecei utilizando esse pigmento número 6 da Dylos Pro. Ele tem um fundinho dourado e eu comecei aplicando no ponto mais alto da sobrancelha e espalhando para as laterais. Para deixar esse iluminado ainda mais bonito, eu escolhi a sombra Booty Call da paleta Naked 2. Eu apliquei em cima daquele pigmento com leves batidinhas e fazendo o mesmo movimento para as laterais. Agora eu vou começar marcando côncavo. Eu escolhi essa paleta da Lorac e utilizei a cor Latte. Com o pincel de esfumar número 15 da Vult, eu comecei fazendo movimentos circulares, com a mão bem suave, e essa vai ser a nossa cor de transição. Agora com um outro pincelzinho de esfumar, porém menor, eu escolhi esse da Candice Berenice e essa sombra da Tracta na cor Mocha. Ele é um marrom bem quente e eu vou fazendo a aplicação abaixo desse marrom que a gente já aplicou primeiramente. Fazendo movimentos circulares para criar um degradê. E agora com essa mesma sombra eu vou aplicar ela na diagonal. Do cantinho externo dos olhos até mais ou menos o meio da pálpebra. Sempre esfumando bem para não deixar nenhuma marcação, mas ao mesmo tempo deixar essa cor bem intensa. E agora eu escolhi a cor Chocolate, da mesma paletinha da Lorac, com um pincelzinho de aplicar sombras menor. Esse é da Mary Kay. Eu comecei fazendo a aplicação também na diagonal, fazendo os mesmos movimentos, em cima daquele marrom. Também sempre esfumando bem, não deixando nenhuma marcação, mas deixar a cor intensa. E agora com o mesmo pincel eu escolhi a cor Jet Black
que é um preto super pigmentado, eu faço a aplicação no mesmo local desse marrom mais escuro, porém um pouco abaixo, para não invadir as duas cores. Sempre mantendo a mesma direção na diagonal. Muito cuidado na hora da aplicação da sombra preta, pois ela é uma cor bem difícil de se trabalhar. Vai fazendo a aplicação de pouquinho em pouquinho até você achar o tom ideal de preto, mas sempre tomando cuidado para não aplicar demais de uma vez só, senão fica difícil a correção. E agora, com aquela mesma sombra marrom quente que nós utilizamos lá no começo, eu vou fazer a aplicação entre o preto e o canto interno dos olhos para criar um degradê mais bonito. Com as duas cores mais clarinhas da paleta, eu vou iluminar o canto interno e o começo da pálpebra, mais ou menos até aquele marrom que a gente aplicou, dando sempre batidinhas para fazer com que esse degradê fique ainda mais bonito. Em seguida eu apliquei o pigmento número 4 da Dylos Pro. Eu fiz a aplicação com os dedos mesmo, dando batidinhas. Eu apliquei em cima daquela sombra clarinha para dar um charme a mais na maquiagem. Esse pigmento ele tem umas partículas de glitter prateado, eu acho ele super bonito. Eu dei o acabamento com pincel nessa transição para não deixar nada marcado. E agora com o pincel chanfrado fininho e o delineador em gel da Inglot, eu começo fazendo delineado sempre pelo meio dos olhos, do meio ao canto externo, fazendo leves riscos, nunca faço um risco completo, bem próximo à raiz dos cílios, fazendo um traço bem fininho no canto interno dos olhos. Uma dica super legal é sempre prestar atenção na hora de fazer o delineado para não esticar muito a pálpebra. Porque se você faz o delineado com a pálpebra esticada, às vezes quando você solta, o traçado pode estar diferente. Agora com aquela mesma sombra preta que a gente usou anteriormente, eu volto e aplico ela no final do delineado para criar um outro degradê. Novamente eu aplico a sombra preta aos pouquinhos, dando batidinhas e deixando um esfumado sem marcações. Agora com um lenço removedor de maquiagem, esse é o da Neutrogena, eu vou limpando toda a sombra que pode ter caído abaixo dos olhos, tomando muito cuidado para não fazer uma linha reta no final do esfumado. É importante deixar ele próximo à linha d'água. Agora eu vou começar fazendo a aplicação da base. Eu escolhi dois tons de base líquida, a base 2 e 3 da Pigment. Primeiro com um pincel de base, língua de gato, eu começo aplicando no centro do rosto para as laterais, para não deixar muito acumulado. Outra dica bacana para maquiagem em peles maduras é sempre dar preferência para bases líquidas, pois elas costumam ser mais leves e não acumulam nas linhas de expressões. Lembrando sempre de levar o restinho de base que sobrou no pincel em direção ao pescoço para igualar os tons. Agora com um pincel de base Kabuki, esse é o F80 da Sigma, levemente umedecido, eu vou dando batidinhas ao rosto para dar um acabamento mais natural. Agora para fazer a iluminação do rosto com a minha paletinha da Kryolan, eu escolhi dois tons abaixo do tom de pele da minha mãe. E eu faço um triângulo na área inferior dos olhos. No topo do nariz e no centro da testa. Com uma esponjinha também levemente umedecida, eu vou dando batidinhas para dar um acabamento mais natural. Novamente com a esponjinha, eu volto e pego um pouquinho do pó translúcido e deposito na área inferior dos olhos, para selar esse corretivo. Com o pincel de pó, eu volto e pego mais um pouquinho de pó translúcido para selar todo o rosto.
lembrando sempre de tirar o excesso com movimentos circulares e a mão bem leve. Com um pincelzinho menor eu retiro o excesso da área abaixo dos olhos. Agora com um bronze para fazer o contorno, esse é o Hoola da Benefit. Eu começo aplicando próximo à raiz do cabelo e espalhando para as têmporas, abaixo da massa do rosto para afinar um pouquinho. E também no nariz, só para devolver o contorno natural. Lembrando sempre de esfumar bem e não deixar nada marcado. Agora é a hora do blush. Eu escolhi o Fame da Ulta. Com um pincelzinho chanfrado de blush, eu pedi para ela dar um leve sorrisinho e apliquei no ponto mais alto das maçãs do rosto. Com movimentos circulares, novamente cuidado com o excesso. Agora com o pincel vassourinha, eu usei novamente a sombra Booty Call da Naked 2. E eu aplico com movimentos de vai e vem, logo acima de onde nós aplicamos o blush. Aplico também no centro da testa, no topo do nariz e um pouquinho no cupido da boca. Agora com o lápis branco, esse é da Wet n Wild, eu aplico na linha d'água para abrir o olhar. Com um pincel chatinho e a sombra chocolate, eu aplico levemente próximo à raiz dos cílios, marcando bem o olhar. Com aquela sombra marrom quente e um pincelzinho de esfumar, eu aplico embaixo desse marrom para criar um degradê harmonioso. Agora é a hora dos cílios postiço. Eu escolhi um cílios bem natural, esse é da Ardell 124, com a colinha duo transparente, aplico bem próximo à raiz dos cílios e espero secar bem. Máscara de cílios. Eu escolhi a Turbo 5.0 da Eudora. Aplico na parte superior para juntar com os cílios postiços e aplico também na parte inferior para deixar um olho mais aberto e marcado. Hora do batom. Eu escolhi esse da linha Intense do Boticário na cor 150. Ele é um rosa, mais puxado por uva. E ele é cremoso, ele não é mate. Vou primeiro delineando a boca para deixar mais bonito e logo em seguida preenchendo todo o restante. Por ser um batom mais cremoso, no final eu apliquei um pouquinho de pó translúcido em cima só para dar um acabamento mais mate. Para um toque especial, eu usei um pouquinho daquele mesmo pigmento da Dylos número 6 que nós usamos para iluminar abaixo da sobrancelha. Eu apliquei um pouquinho no canto interno dos olhos. Para finalizar, eu borrifei um pouquinho do Fix Plus da MAC para dar um acabamento ainda mais natural à pele. Bom, gente, esse foi o tutorial de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo trazer várias opções aqui pra vocês, mas pra isso eu preciso da opinião de vocês. Eu quero saber o que vocês acharam, se vocês gostam desse formato, que tipo de maquiagem vocês querem ver. Então, por favor, deixe aqui nos comentários pra mim sugestões, dicas, dúvidas, o que vocês tiverem, tá bom? Porque eu faço vídeo pra vocês e eu quero saber o que vocês querem ver. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Um beijo e até o próximo!